Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer esse lindo cesto multiuso oval para colocar várias coisas nele, né? Você pode usar ele de forma decorativa, agora final de ano para o Natal, você pode colocar umas bolinhas dentro, deixar no cantinho decorando. Você pode usar também na cozinha como cesto de pão, no banheiro para sabonetes, papel higiênico. Então, ele tem múltiplas funções e vai pouquíssimo material e você pode aproveitar e fazer para vender de diversas cores. Eu já peço para que vocês se inscrevam em meu canal, deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso e será muito importante para o meu trabalho. Vamos aprender? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: fio náutico brilho da Círculo. Essa cor que eu vou utilizar é a 3734. E esse fio náutico, então, ele é de 5 milímetros, cada novelo possui 500 gramas e o tex é de 3.336. O fio náutico, então, esse náutico brilho, ele tem um leve, né, brilho no mesmo tom do fio. E você encontra ele em 6 cores. Olhem que lindo que fica, ele dá um destaque, né? Esse leve brilho que ele tem, ele dá todo um destaque na nossa peça. Eu vou utilizar também agulha de crochê, 7 milímetros, e uma tesoura para aremates. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho fazendo as correntinhas. Então, eu vou laçar a minha agulha, vou laçar o fio aqui na agulha, e vou fazer 15 correntinhas. Com o ponto bem solto, sem apertar muito. Esse fio, ele tem uma espessura bem grossinha, né? Porém, ele é assim, ó, chato, ele não é arredondado. Ele é chato, então, ele não fica assim, tão difícil de trabalhar. É bem tranquilo de trabalhar com ele. Vou ver aqui quantas correntes. Eu costumo deixar sempre o novelo assim, ó, deitado, e eu vou tirando o fio desta forma. Então, dessa forma, ele não enrola o fio, ó, ele vai ficando como ele é achatado, né? Então, ele não vai ficar assim enrolando, ele vai ficar todo do mesmo lado, né? Ele não fica aquela... Normalmente, se você deixar em pé, quando você vai tirando, ele vai ficando todo torcido. Então, aqui, deixa eu ver quantas correntes que eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 correntes. Então, agora, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo na segunda corrente. Eu pulo a primeira, né, a última, no final que eu fiz, vou para a segunda e vou fazer um ponto baixo. E aqui nessa corrente eu vou colocar mais 2 pontos baixos, no total de 3 pontos baixos. Ficando desta forma. Agora, então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Até lá no final, até na última correntinha. Então, vamos seguir, ó, pegando sempre por essa alcinha, ó, de cima. Então, com calma, né?
Como ele é um fio mais de espessura mais grossa, então a gente vai fazendo com calma. E eu vou vir até aqui, nessa penúltima, e a última eu vou fazer com vocês. Cheguei aqui no final, ficou dessa forma, então ficaram 12 pontos baixos. Agora, aqui na curvinha, eu vou fazer novamente 3 pontos baixos, dentro da mesma correntinha de base. Soltar o meu fio, ó, ele gira bem certinho, ele não fica torcidinho. Então, agora, eu vou voltar a minha carreira por essas alças de baixo que sobraram. Então, vou fazer 12 pontos baixos aqui. Cada ponto, né, na sua correntinha de base, pegando pela alça do outro lado, né, que a gente deixou. E aqui eu já aproveito e vou escondendo o meu fio. O fio do início, né, já vou escondendo ele, já vai ficar o acabamento. Vou adiantar o meu aqui e eu já volto para mostrar. Contornei, então, toda a minha peça, fiz os 12 pontos baixos, agora nós vamos fechar a nossa carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo de base. Vou introduzir e puxar. Agora, aqui, então, eu faço uma correntinha, que é somente para dar altura, mas eu não vou contar ela. Ela é somente para dar altura. Eu vou vir aqui novamente dentro do mesmo ponto baixo, onde eu fechei, né? Eu fechei a minha carreira ali com ponto baixíssimo, e vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui nós estamos na curvinha, onde nós fizemos os 3 pontos baixos dentro da corrente de base. Então, nós vamos fazer 3 aumentos. Eu fiz o primeiro. Agora, eu vou fazer o segundo aumento e o terceiro aumento. Então, eu vou ficar com 6 pontos baixos aqui nessa curvinha. E aqui eu vou seguir normalmente com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada um vai ter um ponto baixo, no total de 12 pontos baixos, até nós chegarmos lá na outra curvinha, onde nós vamos fazer novamente os aumentos, para a nossa peça começar a abrir, né, sem ela ficar, sem emborcar, né, sem ficar torcida para cima, então, ela vai dar essa abertura com os aumentos ali no final. Então, aqui já estou no último, então, ficou, ó, um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E aqui, então, eu tenho os 3 que eu fiz na curvinha. Então, vou fazer novamente aumentos, né? 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base. Então, vou ficar com 6 pontos baixos. Terceiro aumento. E agora, eu vou voltar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vou dar uma adiantada aqui e eu já venho mostrar para vocês. Cheguei, então, no final da carreira e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo de base. Vou fazer uma corrente e vou colocar um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo de base. Agora, aqui, nós vamos, se você tiver dificuldade, você poderá usar marcadores, que facilita bastante. Então, aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo, dentro desse ponto baixo de base, então, nós vamos ficar com um aumento. O próximo, então, nós vamos fazer
um ponto baixo normal. O seguinte, nós vamos fazer novamente um aumento. Um ponto baixo normal. E um aumento. Então, aqui nós vamos fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Então, aqui eu finalizei a sequência de 3 vezes, eu coloco o marcador para saber, então, aonde eu terminei aquela sequência. E agora eu vou seguir, então, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos de base, normalmente fazendo os 12 pontos baixos, até chegar lá na outra curvinha, onde eu vou repetir a sequência de um aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, né? Por 3 vezes. Cheguei ao final, então, da carreira ficou dessa forma. Agora, eu venho aqui, onde eu sinalizei, e vou fechar com um ponto baixíssimo, dentro dessas duas alcinhas. Aqui eu vou fechar bem rente, ficar um acabamento sem buraquinho, né? Ficar bem bom o acabamento. Vou fazer novamente uma corrente e vou colocar um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo de base. Vou colocar o meu marcador para sinalizar, então, ó, fica um acabamento perfeito, não fica buraquinho, porque nós temos aquela corrente, né, que ela é neutra, e ela fecha todos aqueles espacinhos que normalmente fica. Então, aqui nós vamos fazer novamente uma sequência para dar abertura. Então, aqui vai ser um aumento, então, eu fiz o primeiro, vou fazer mais um ponto baixo. Eu fiquei com um aumento, e agora vai ser 2 pontos baixos sozinho. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, cada um no seu ponto baixo de base. Agora, eu vou fazer novamente um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. E 2 pontos baixos sozinhos. E agora, a terceira sequência de um aumento. E 2 pontos baixos. 1, 2. E deu bem certinho ali, ó, da que tava o marcador da carreira anterior. Então, eu vou tirar ele, vou colocar aqui pra cima. Com os marcadores fica bem fácil de sinalizar e você vai ter a contagem, né? Melhor. Agora, aqui, então, eu vou seguir de novo com os 12 pontos baixos. Cada um no seu ponto baixo de base. Cheguei novamente, então, aqui no meu marcador, eu vou repetir a sequência de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, fiz o primeiro aumento, coloco o marcador, fazer 2 pontos baixos, então, cada um no seu ponto de base, um aumento. Dois pontos baixos. E o nosso terceiro aumento. 2 pontos baixos. Então, fiz a sequência, então, aqui na outra curvinha. Coloco aqui o marcador. Olhem que legal que ficou, ele tá abrindo e não tá emborcando, tá ficando bem retinho. Importante também você deixar o seu ponto bem soltinho, né? Porque como ele é um fio mais grosso,
Então, você precisa trabalhar assim, deixar o fio deslizar, sem apertar muito. Ó, eu puxo eu deixo sempre sobras aqui, ó, de fio. Não tiro assim, não deixo ele tão esticado do novelo, né? E vou deixando o fio correr na agulha, ó, bem tranquilo, sem puxar muito, para ele ficar assim, ó, mais natural, né? Sem repuxar. Então, aqui, então, eu já vou fazer os 12 pontos baixos nas laterais. Eu vou terminar assim minha carreira. E eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa parte, onde tem as duas alcinhas do ponto. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer novamente a corrente, que vai ficar lá neutra. E agora, nós vamos fazer mais uma sequência de aumentos, que vai ser um aumento, então, e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vou repetir, ó, você vai ver que vai dar aumento sobre aumento e ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um aumento e 3 pontos baixos por 3 vezes. Finalizei minha carreira, então, já está desta forma. Então, aqui eu vou repetir o que eu fiz um aumento e 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, né? Sempre repetindo na sequência de 3 vezes, seguindo reto, normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo, então, aqui 12 pontos baixos. Aqui eu fiz de novo a sequência de um aumento e 3 pontos baixos por 3 vezes, e vim com os meus 12 pontos baixos. Então, aqui eu não vou mais agora fazer sequência de aumentos, mas se você quiser seguir, né, essa aqui é uma base oval, já dá para ter ideia como fazer. Aqui você pode seguir quantos aumentos você quiser e deixar a base do tamanho que você preferir. Então, aqui a próxima seria um aumento e 4 pontos baixos por 3 vezes, depois um aumento e 5 pontos baixos por 3 vezes, e vai seguindo desta forma. Na parte central sempre vai ficar, então, os pontos, e você pode deixar do tamanho que você quiser e fazer outras peças também com essa base. Então, aqui nós vamos tirar o nosso marcador, fechar com ponto baixíssimo novamente, e agora sim nós não vamos mais fazer aumentos. Vou seguir, vou fazer uma corrente, um ponto baixo, e nós vamos seguir, então, agora fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, também aqui nos cantinhos, na curvinha. Não vamos mais fazer sequência de aumentos, porque agora nós vamos subir a lateral. Então, vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo de base por toda essa nossa carreira. Vou dar uma adiantada e já mostro para vocês. Cheguei, então, ao final da minha carreira, contornando com pontos baixos, e eu contei aqui, eu fiquei com 54 pontos baixos. Agora, eu vou novamente fechar com ponto baixíssimo, todas as carreiras da mesma forma, uma corrente, mais um ponto baixo dentro do mesmo ponto de base. E eu vou seguir, então, agora com carreiras circulando, né, todo o meu cesto, e somente com pontos baixos sobre pontos baixos de base, você vai perceber que ele já vai começar a virar para cima nesta carreira. Então, eu vou adiantar o meu, e eu depois volto para mostrar
como ele está ficando. Olha, pessoal, já subiu bem o meu cesto à lateral, até eu coloquei o marcador aqui na primeira careira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 careiras. Então, ficou dessa forma, ó, todo torcidinho. E para mim, então, esse tamanho já fica bem legal. Eu já vou finalizar ele. Você pode fazer na altura que você desejar. Então, aqui eu já fechei, né, ele com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, somente para dar um acabamento. Então, eu só vou colocar e puxar, ó, aqui entre um ponto e outro. Só pego, laço meu fio, puxo. Então, eu vou fazer ele na lateral, eu não vou fazer ele aqui por cima. Então, eu vou pegar entre todos esses espacinhos aqui, ó, na lateral. E vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base, para ficar um acabamento mais legal e fica bem delicado. Olhem como fica bem legal, então fica o acabamento em cima e também na lateral. Vou fazer dessa forma, contornando todo o meu cesto. Contornei, então, todo com pontos baixíssimos, fica bem legal. E olhem, o brilho, ele dá, assim, um destaque, né, na peça. Fica bem legal esse náutico brilho. Então, aqui eu vou vir e cortar o meu fio. E vou... Aqui, então, eu já tava no último, né? Então, ó, esse aqui foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, e esse aqui foi o último. Então, aqui eu vou puxar o fio, e agora, então, nós vamos pegar, introduzir a agulha lá de trás para frente, aqui no primeiro ponto baixíssimo, e vou puxar esse meu fio dentro dessa laçada. Vou sair no ponto do lado, então, aqui vou puxar de fora para... de dentro para fora. Ó, eu peguei aqui, ó, de dentro para fora, puxei no primeiro, contornei ele, deixa eu fazer novamente para vocês verem. Ó, aqui eu cortei o meu fio, ficou dessa forma. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo e eu puxo esse fio para dentro. Ficou desta forma. Venho no ponto baixíssimo do lado e puxo ele para fora. Estico bem. E agora, eu volto aqui nesse último ponto baixíssimo que eu fiz, onde foi que eu cortei o fio. Com cuidado, e puxo ele para dentro. Fica um pouquinho apertado esse daqui, mas com calma e cuidado. Deixa eu virar ele aqui pra mim. Ó, puxo ele lá dentro. Então, ó, ele acabou fazendo o formato do nosso ponto e ficou um acabamento perfeito. Olha, aqui onde ele passou, ó. Fica um acabamento perfeito. Aqui, então, pro lado de dentro, eu venho, passo ele aqui entre a trama, tento abrir ela um pouquinho com minha unha aqui, né? Passo ele entre a trama do fio, ó. Escondo ele. Só que como ele é um fio que ele escorrega bastante, eu costumo colocar um pinguinho de cola. Então, aqui eu vou passar mais ou menos uns 3, 4 pontos, ó, ele fica escondidinho, vou passando.
E eu vou cortar, deixo uma sobrinha ali, né? E eu pego a minha cola, pano da Círculo, e eu... Deixa eu pegar aqui que a minha tá... Passei até demais agora. Colo ali essa pontinha e deixo secando. Dá pra usar cola universal também, que ela é muito boa para fazer acabamentos. E espera um pouquinho até secar, né? E o nosso cesto já está finalizado. Uma ajeitadinha nele, e olhem que legal, lindinho que ele fica. Então, eu fiz todo esse cesto e eu ainda tive bastante sobra de fio. Acredito que vai sair mais um e ainda vai sobrar. Não tenho certeza se vai sair mais dois, mas mais um com certeza. Então, ele tem um ótimo rendimento fio náutico e dá para fazer vários para vender, decorar, né, ou presentear alguém especial. Aqui, então, você pode colocar o que você desejar, né? Se é para decoração, dá para colocar esse festão, que você encontra, assim, um preço bem acessível, e acrescentar, né, umas bolas. Essas aqui tem palavras, ó, fica bem legal. Tem as pinhas também, então fica uma coisa bem legal, assim, né? Para você deixar decorando ou também presentear alguém. Imaginem que legal receber um presente assim, feito por você. Ou adicionar biscoitinhos, né? O que você desejar. Aqui eu tenho também sabonetinhos, deixa eu tirar aqui. Eu tenho uns sabonetinhos também, fica bem legal para você montar ali um kitzinho, ó, um sachêzinho, e colocar, assim, imagina a pessoa que vai receber um presente desses, feito com muito amor e bem diferente. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Já aproveito para agradecer a todos os seguidores, os que deixam seu carinho, né, em comentários, likes. É muito importante para o meu trabalho. E já aproveito para desejar muita saúde, amor e paz para o ano que está chegando. Beijos e boas festas a todos!